Fala, nação rubro-negra, saudações, espero que vocês todos estejam bem. Horário de meio-dia é hora do almoço e a gente vai falar aqui sobre o Flamengo, né? Infelizmente, essa situação aí, né, do Dela Cruz está dando o que falar aí na mídia e a mídia está falando do Flamengo. Eu tenho que trazer para vocês, beleza? Espero que vocês entendam e curtam o vídeo. Não é que querendo criar crise, não existe crise, né? O Flamengo está voando bem em todos os campeonatos, bem no Brasileiro, bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil. Então temos que pensar positivo sempre. Claro que o time transparece isso, né? Mas infelizmente tem gente dentro falando sobre isso, falando coisas que não deve e vamos aqui transparecer para vocês, trazer a informação verdadeira. João Breler, o Eugênio também, enfim, todos que estão por aí. Exatamente, o jogo acaba ficando em segundo plano, né? Não tem tanto o que falar da partida. A partida vai acontecer logo mais, 21h30, em Bragança, Flamengo, enfim, segundo colocado, contra o terceiro, o Red Bull Bragantino. Jogo importantíssimo em termos de tabela, mas o ambiente rubro-negro, ele não tem muita calma, não, né? É claque bum para tudo que é lado o tempo todo. Não para nem um segundinho, então você sai de uma crise do Pedro, parecia algo mais amenizado e já entra nessa do De La Cruz. Antes, sempre bom lembrar que nesse meio tempo houve o Saul. Saul chegou ontem ao Rio de Janeiro, desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, já está em terras brasílias aqui na Guanabara, então ele já faz os exames hoje pela manhã, deve encontrar com o José Boto, o diretor de futebol no Ninho do Urubu, com tudo aprovado, aí ele assina o contrato, deve ser de 3 anos com o Flamengo para ser novo reforço e encorpar esse meio de campo aí, porque o Flamengo, só para ilustrar, hoje, por exemplo, não tem Pulgar, não tem Alan e não tem De La Cruz. São os três ali que poderiam fazer bem essa função no meio de campo. Sobre De La Cruz, ontem o site GE acabou que divulgou uma mensagem do diretor médico-geral do Flamengo, comanda ali o departamento de futebol, o José Luiz Runco, muito conhecido, anos e anos, décadas de Flamengo, voltou com a gestão do Luiz Eduardo Batista ao BAP, também anos de seleção brasileira, e ele conversava com o médico em um grupo, enfim, Flabar, o nome do grupo, que tem altos cardeais rubro-negros até ali, depois que foi anunciado que o De La Cruz não viajaria para Bragança. Então foi aquelas discussões rubro-negras ali, cobrando-se até também por que esse rapaz que tem custou 16 milhões de dólares à vista Muito aos dinheiro, cofres velho. do clube não joga. Então o Runco acabou que deu uma ali, muita gente falando de sincerão, acabou falando que o De La Cruz tem uma lesão crônica irreparável, também falou que para venda é difícil, enfim, para a questão de competitividade seria muito complicado. E isso caiu como uma bomba mesmo, porque se o Pedro, por exemplo, não gostou da exposição, você imagina o De La Cruz nesse sentido. O staff do jogador até se pronunciou que vai aguardar, enfim, ver a situação, porque pode até tomar alguma medida legal, tem sigilo aí de paciente e também de médico, então tudo estremeceu bastante rapidamente, assim que Isso é vazou grave. no site GE, lá nos nossos companheiros. O Arrascaeta, compatriota, muito amigo do De La Cruz, já divulgou não, postou um story na rede social ali, Instagram. uma imagem abraçando basicamente o De É La apoiar Cruz, mesmo, falando que cara. temos que cuidar do nosso, e depois, mais tarde, o De La Cruz também postou na rede social dizendo que não deixe ninguém falar que você não pode fazer alguma coisa, enfim, nesse sentido. Então, Que palhaçada, né, irritou velho? demais o De La Cruz, os jogadores ficaram bastante chateados também, não gostam dessa exposição. O José Luiz Runco tem aquela questão de que ele é o diretor médico, como eu disse, quem está mais no dia a dia ali com os jogadores é o doutor Fernando Sasaki, também o Luiz Macedo, eles ficam ali trabalhando com os jogadores, mas desde o início desse ano, quando houve a troca do departamento médico, que era até então chefiado pelo doutor Márcio Tanuri, que é um rival político mesmo, dentro até do Flamengo, do doutor José Luiz Runco, estremeceram as relações, sabe? Entre elenco, muita parte do departamento médico, o pessoal fica um tanto quanto melindrado com algumas situações, são relações pessoais, tem que ter uma administração também. Você lembra Abel e amigos, aquela questão no início do ano que mandaram tirar lá o Runco, até foi o autor da ideia de tirar o tal do fute-mesa de dentro do CT ali, quando os atletas Problemático ficavam já, se né? divertindo, que é uma espécie de
ping-pong da bola ali, né? Que os atletas ficam se divertindo. Isso causou um desconforto muito grande. O outro mandou manter depois. Então, de fato, há um desconforto muito grande com essa situação. O presidente BAP, até, enfim, tentei falar com ele ontem, ele não respondeu. Tentei falar com o Tanuri também, que era o chefe do departamento médico, ele também não se manifestou. No Remo, por que no Remo? Porque lá está o diretor de futebol do Remo atualmente, ex-vice-presidente de futebol, personagem marcante aí do Rio de Janeiro, do futebol do Rio de Janeiro, Marcos Braz. Ele foi perguntado sobre essa questão do De La Cruz. Então a gente acompanha aí o que disse o Marcos Braz durante essa coletiva do Remo. Em relação à mensagem vazada do WhatsApp do Runco, em relação à contratação do De La Cruz, que foi feita no período em que você esteve lá. Vocês sabiam totalmente das situações que envolviam a parte física do jogador? Deixa eu falar um negócio para você. Eu queria muito te responder essa pergunta. Mas, em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas, com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois, íamos estar estampado em todos os órgãos do país. O negócio é grave. Mas, em respeito... Mas, com certeza. Está aqui. Mas, em respeito ao Remo, à torcida do Remo, à diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto. Mas está aqui. Perfeito. Depois a gente tem umas Tá coisas sim, eu topar. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso falar, eu não vou falar num tema que não seja ligado ao Clube do Remo. Obrigado, Pedro Henrique Torre. Você ainda falou assim, estou me estendendo. Não se estendeu, não. Você trouxe tudo que tem que trazer em relação ao que acontece no Flamengo. E você disse terreno pantanoso, eu diria que é areia movediça. Opa. É mais perigoso ainda. Obrigado, um bom dia para o Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo tudo do Flamengo. Nem vou comentar do Marcos Braz, ele não quis comentar, então não vamos adivinhar o que ele ia... Vamos tentar adivinhar o que ele queria dizer. Nem pode falar nada, porque na época dele acontecia coisa muito pior. Né? Então, o fato é que ele é um dos responsáveis pela contratação. Isso é fato. Outro fato, para mim, é o seguinte, em relação ao Dr. Runco, em relação ao WhatsApp ali, ao papo de WhatsApp. Também não dá para entrar no mérito. Foi sem querer, foi de propósito, imagino que não tenha sido de propósito. Independentemente de ter sido sem querer, é um descuido desastroso, na minha opinião, que um profissional com a importância do Dr. Runco, médico de um clube com a importância do Flamengo, não pode cometer. Esse tipo de descuido é desastroso. E o jogador, eu me coloco no lugar do jogador, dos atletas, é óbvio que ele fica a pé da vida. Compromete não só a passagem dele agora no Flamengo, como um futuro, como o futuro dele, esteja ele ou não, e aí já apareceu um outro membro, né, como disse o Pedro Henrique Torre, ali da parte médica do Flamengo, dizendo que não é assim, que estão tentando recuperar. Não sabemos, vamos acompanhar. O que disse o Runco é que praticamente a carreira dele acabou. Ele não tem condição de jogar profissionalmente. Foi o que apareceu ali no papo, não é, Eugênio? Eugênio, eu acho desastroso. Esse tipo de descuido não pode acontecer. Sim, lamentavelmente, o que tem acontecido no Flamengo depois do Mundial de Clubes é uma série de disse-me-disses extracampo, né? Voltou a ser aquele Flamengo que toda hora vaza alguma coisa, tem algum comentário, alguém sabe de alguma coisa. Até na véspera com a história do Gerson, né, Eugênio? Até na véspera com a história do Gerson. Sim. Sempre tem polêmica. Virou o que o Flamengo sempre foi, e tinha deixado de ser, recentemente. Cobri por muitos anos, né, os clubes do Rio de Janeiro. Esse giro de algumas durante coisas. alguns períodos do Flamengo. E é aquela coisa, vazava de todo lado. Situação Chegava negativa. na Gávea, todo mundo sabia de alguma coisa. Tinha um monte de informação que interessava A, B, C, D ou tal. E a imprensa tem que fazer o trabalho dela. A imprensa tem que divulgar as informações. Né, claro, gente? checar a informação, é verídica, e não pode Precisa ficar escondendo aumenta. a informação. Porra toda. E o Dr. Runco está envolvido numa questão política aí, né? Acho que a presença dele no clube hoje é uma presença também política por questões da eleição do BAP. Ele é ligado a grupos políticos e foi reconduzido. E aí ele tem uma rixa antiga com o Márcio Tanuri. Então, quando ele vai no bate-papo lá, no grupo lá de sócios do Flamengo, ele faz a alusão a isso, convocado pela outra administração, contratado pela outra administração, como quem coloca no médico anterior a culpa por aprovar um jogador
e, segundo ele, tem um problema. Só que isso respinga na atual administração, porque é um ativo do clube, é um jogador que está lá dentro, que tem uma questão toda psicológica dele e com o grupo, você já viu o Arrascaeta se movimentar, e ele já coloca para vender vai ser muito difícil, quer dizer, já impossibilita uma venda. Eu acho que há clubes, há pouco tempo se falava no interesse do River Plate de repatriar o De La Cruz. O River Plate conhece bem, porque ele já saiu de lá. Sabe o que é o De La Cruz? Pelo valor que foi pago, não vai vender para ninguém, porque já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, já ficou mais algum tempo no Flamengo, não vai ser vendido pelo mesmo preço. Mas, sim, ele vai continuar a carreira dele, com algumas dificuldades. Ele está no Flamengo hoje. Então você fala assim, ó, não vai jogar mais, o cara vai ficar fazendo o quê lá dentro no dia a dia? Isso. E esse não é o discurso dos profissionais que estão dentro do departamento de futebol profissional. Estão falando que estão fazendo um tratamento para que ele possa voltar a ter uma sequência como ele teve no primeiro semestre. Então, é muito desastrado. Eu acho realmente uma situação muito difícil de se sustentar. O apoio político que colocou o Runco lá tem que ser muito grande para mantê-lo depois do que foi feito com essa declaração. Não uma declaração pública, mas que se tornou pública a partir do momento que ele coloca num grupo que tem várias pessoas e alguém resolveu vazar. Foi isso, só para completar, para deixar claro o que eu quis dizer. Eu falei, de propósito ou não. Provavelmente ele não queria que isso vazasse, que isso viesse a público. Mas a partir do momento que você coloca num grupo com várias pessoas, todos nós temos os nossos grupos, né? Nesse tipo de mídia, ou como a gente fala, no WhatsApp, todo mundo tem os seus grupos. Você coloca um negócio desse num grupo, você sabe que você está correndo o risco disso vazar, disso chegar para o mundo e para outras pessoas. Tudo que tem no nosso grupo, no 360. Não faça aí. Melhor não colocar. Então ele, como profissional médico do Flamengo, ele tem que tomar esse cuidado. Foi um descuido desastroso. Fala, nação rubro-negra, estamos de volta aqui para falar sobre o nosso querido Flamengo, né? Nosso glorioso aí. E malvadão, né? Perdão. Vamos ver também aqui a possível escalação, né? Onde assistir, todo mundo já sabe que vai passar aí TV aberta aí na Globo aí, né? O jogo hoje, a 16ª rodada, 9h30, no estádio Cícero de Souza Marques. Vamos ver aqui a possível escalação, né? O Flamengo com muitos desfalques aí, Pulgar, o próprio De La Cruz, né? Danilo, o Alexandro. E é complicado, né? A provável escalação também, né, do Bragantino é o Cleiton, Agustin Santana, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme, Gabriel, Eric Ramírez e John, né? Mosqueira, o Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Então é um time que tem que tomar cuidado, eles estão muito bem também entrosados, né? Já o Bruno Henrique, né, volta de suspensão e assume o lugar no ataque, né? Pode jogar de ponta esquerda, com o Alessian ou Pedro de referência, ou como centroavante, né? Cebolinha, tendo Cebolinha ao lado. Mas acho que Cebolinha a torcida já tá pegando no pé. Eu acho que ele não deve escalar o Cebolinha, não. Acho que ele vai colocar o Alessian e vai colocar o Bruno Henrique centralizado. Eu acho que ele não vai colocar Pedro, né, de titular, não. O Felipe Luiz, ele fala que não tem polêmica, mas eu acho que não é polêmica, mas eu acho que hoje no atual elenco, Pedro, assim, em termos de centroavante, não existe outro, nem do Flamengo, não tem outro centroavante, até no Brasil, não tem outro centroavante como o Pedro, não, na minha sincera opinião, né? O Everton Araújo é o possível substituto de Alan, né? Que não foi relacionado por um controle de carga devido a uma fascite, né? Plantar no pé direito. Na lateral, mesmo em meio negociação com a Roma, da Itália, Wesley deve jogar. Com isso, Varela pode ser improvisado mais uma vez na esquerda, né? E Léo Pereira retorna à zaga, no lugar do lesionado Danilo, né? A provável escalação do Flamengo aí, né? É o Rossi, né? Léo Pereira ali pela esquerda, Léo Ortiz pela direita, Wesley na lateral direita, Varela na lateral esquerda, Everton Araújo ali como primeiro volante, né? Aí tem aí Jorginho, o segundo volante também alternando com o Everton Araújo, o Arrascaeta ali armando o jogo, Luiz Araújo como ponta direita e o Everton Cebolinha, né? Pela ponta esquerda. Cara, eu não sei por que o Alessiano não é titular nesse time do Flamengo, cara. Eu não consigo entender, com todo respeito ao Cebolinha, pela história que o Cebolinha tem, sim, não tanta história, né, mas pelo currículo, né?
que ele fez no Grêmio na época foi muito, até pelo o que ele já fez no Flamengo, ele tem um históricozinho, mas o Alessian merece chances como titular. O que eu fazeria sendo o Felipe Luiz? Eu colocava o Bruno Henrique aqui pela esquerda e colocava o Pedro centralizado, cara. Precisa ganhar hoje, velho. Precisa ganhar hoje. A situação, vamos ver aqui a tabela aqui do brasileiro aqui, ver a situação, né? Do Bragantino, né? É porque é um confronto direto, né, pessoal? Na minha visão, é um confronto direto. Eu levo logo em consideração. Porque aqui, ó. Aqui, ó. O Flamengo tem 30 pontos. O Bragantino tem 27. Vamos supor que o Flamengo ganhe, né? Ele vai a 33 pontos. E o Cruzeiro, se vencer, também vai a 36, né? E aí vai ficar meio complicado, né? Porque se vamos supor, hipoteticamente, né? O Flamengo tem que ganhar, mas não pode vacilar. O Cruzeiro abriria 6 pontos. E aí fica ruim, porque já começa a funilar o campeonato. Que aqui do primeiro, cara, do primeiro até o quinto, a diferença é de pouquíssimos pontos. O Botafogo já encostou ali, né? No Palmeiras. E o Bragantino também tá ali, né? Ninguém esperava o Bragantino brigando aqui em cima. Então, para mim, é um confronto direto, né? E essa escalação aqui é uma escalação boa, mas eu acho que o Pedro e o Alessian tinha que ser titular, na minha opinião. Quem não concorda pode falar, né? Os desfalques do Palmeiras... Perdão, pessoal, falando aqui do Palmeiras, da classificação. O desfalque aí, né, do Flamengo é o Pulgar, né? Lesão no pé direito, Alexandro, lesão na coxa esquerda. Ayrton Lucas, que teve aquela canela, aquela situação horrível, né? Que a canela do cara abriu no meio, rachou, muito feio. Michel, tornozelo esquerdo, né? Lesionado. Prata, coxa direita lesionada. Danilo, coxa direita, né? E o De La Cruz e Alan, né? E o Alan, controle de carga. Mas, sinceramente, o Alan é controle de carga, mas o De La Cruz precisava jogar mais, né? Até para não ter esse tipo de comentário. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões que abaixo nos comentários, beleza? Então, tamo junto e até o próximo vídeo.